Começar agradecendo todo mundo que está aqui com a gente hoje, agradecendo também o Dani Lombardo e o Pedro por terem aceitado o convite. Essa aqui é uma iniciativa que quem iniciou aqui dentro da Stella foi o Gui, ele que produziu aí o guia do Product Market Fit. Eu estou aqui só como entertainer para contar um pouquinho o que a gente pensa sobre Product Market Fit e aí explorar as experiências de quem realmente importa aqui, que são o Dani Lombardo e o Pedro com a experiência deles. Então, acho que só dando um contexto aqui para vocês, a ideia desse playbook de Product Market Fit, ela está muito relacionado com os dois principais momentos nos quais a gente desenvolve a nossa relação com vocês empreendedores, né? A primeira é o começo da jornada, onde a gente está começando alguma coisa nova e está tentando chegar no Product Market Fit. E a segunda é, depois que eu acho o primeiro Product Market Fit, como é que eu continuo achando outro Product Market Fit para ter certeza que eu viro, né, o tal do triple, double e chego nos 100 milhões de dólares de faturamento. Teoricamente, a ideia é que eu preciso de 10 Product Market Fits para chegar em 100 milhões de dólares. 10 personas, 10 adjacências, 10 canais, 10 produtos, seja lá o que for. E para ajudar o nosso trabalho de ajudar vocês ou no começo ou ao longo da jornada, o Gui criou esse compêndio de melhores práticas, e o que eu acho que foi muito legal desse trabalho que o Gui fez foi que ele conseguiu destilar aquilo que a gente busca no dia a dia com vocês, 4 grandes pilares ou 4 grandes elementos que compõem o Product Market Fit. O primeiro deles é o mercado, né? Então eu tenho que estar no mercado muito bom, e quem me ensinou isso foi o próprio Dani Juvis, que há vários anos atrás, quando a gente começou a ler lá a ideia de se eu quero ser o campeão de tênis ou o campeão de badminton, né? Então o esporte que você está jogando, o mercado que você está jogando conta muito, então tem que ter um bom fit disso. O segundo bloco é o bloco de produto, né? Então assim, eu tenho que começar oferecendo alguma coisa que esse grande mercado precisa. Terceiro bloco é o go-to-market, né? Então, assim, eu preciso ter a minha máquina de vendas, um canal de distribuição proprietário e preciso construir isso. E o quarto é como que eu ganho dinheiro, modelo de negócios. Preciso, né, ter unit economics para criar uma empresa sustentável no longo prazo. Existe um quinto elemento nessa cadeia, que é o time, né? Então, a gente acha que se tiver market fit, product fit, go-to-market fit, business model fit e team fit, né? A gente tem tudo aquilo que a gente precisa para crescer com eficiência, saudabilidade. A gente sabe que esse é o mundo perfeito, mas são essas 5 coisas que a gente busca. E a ideia do papo aqui com esses 3 feras hoje é explorar como que eles encararam o desafio de encontrar o Product Market Fit quando eles estavam nessa jornada atual, como que eles encaram os novos Product Market Fits das adjacências que eles estão tentando desenvolver para crescer as empresas que eles estão liderando hoje em dia. E existe um terceiro elemento aqui da conversa, que eu acho interessante também trazer à tona e explorar com eles, é que a gente acredita que a personalidade do founder, às vezes, ela indica por onde começar essa busca do market fit, né? Então, a minha impressão aqui de quem estava de fora é que o Dani começou muito a salve com um modelo de negócio claro, né? Com o modelo de NVB, e aí foi achando o mercado de saúde e beleza, foi desenvolvendo o produto, o modelo de negócios. O Lombardo, né, tinha o produto, né, e começou a expandir a ideia do mercado da indústria, do go-to-market e do modelo de negócios. E o Pedro vem com uma visão incrível de mercado e foi construindo os outros elementos, né? Então, a gente acha que isso também pode servir como um guia, né, para cada um com a sua personalidade, cada um com a sua história, usar um bom ponto de partida para achar essas coisas o mais rápido possível. Então, com isso, eu queria
encerrar aqui a minha parte do atrasado nessa história e começar aqui talvez em ordem alfabética pelo primeiro nome. Dani, se você pudesse contar um pouquinho de como é que foi achar o Product Market Fit, quais foram os desafios, quanto tempo demorou no começo da jornada e como é que você está vendo aí os novos Product Market Fits e como é que você enxerga esses elementos na tua jornada, seria muito legal. Legal. Obrigado aí, Edson, pelo convite. Sempre incrível falar com você, né? O nosso mestre Yoda. Então, quando a gente fala dessas coisas com você, a gente sempre tem que estudar um pouco antes. Mas, falando um pouco acho daqui da Salve, você falou um pouco da personalidade de cada empreendedor. Eu acho que tem a história, até talvez mais do que a personalidade de cada empreendedor, que leva a gente a começar alguma coisa ou fazer começar de um jeito diferente, né? Como eu vinha de uma história de publisher, né? Como eu vinha de uma história da minha vida, onde a gente criou um negócio de saúde, um site de saúde com muita audiência e com uma comunidade ali de pessoas, e a gente trabalhava muito digital e muito conteúdo e muitas redes sociais, para a gente fazer muito sentido começar provando esse market fit, né? Esse market fit existe uma tese nossa que e continua sendo a nossa tese, onde as pessoas jovens hoje sentem falta de ter uma conexão com uma marca de beleza de uma maneira profunda, tanto nos seus valores, mas também a forma de como essas pessoas se relacionam com as marcas no digital, né? Então a gente começou lançando a marca antes de lançar qualquer produto. Acho que esse foi o nosso primeiro Product Market Fit. A gente lançou a Salve, olha, viemos aqui para revolucionar o mercado de beleza, esses são os nossos valores, é assim que a gente quer fazer, e a gente quer co-criar com vocês essa nova marca de beleza, a gente não quer fazer de outra maneira. Então a gente começou desse jeito, e acho que esse foi o primeiro Product Market Fit. A gente saiu de 0 para 100 mil followers no Instagram aí em 3 meses, e uma comunidade muito engajada e contribuindo muito para o que seria o nosso produto. Então, todo aquele ciclo de Product Market Fit, de ouvido, discovery, etc., foi feito junto com 100 mil pessoas, né? Mais do que 100 mil pessoas, ainda em outros canais a gente estava falando aí com centenas de milhares de pessoas. Acho que esse foi o primeiro Product Market Fit que a gente teve, quer dizer, faz sentido se relacionar com as pessoas como marca sobre beleza. Elas já estavam se relacionando sobre beleza, mas como marca era difícil você ver alguma marca fazendo isso. E isso acho que a gente checa ali, de falar, não, isso deu certo. Depois veio, de fato, o produto, né? O primeiro produto que a gente lançou, onde o que a gente ouviu dessa comunidade era: eu quero mais simplicidade, eu ainda não estou no skincare, né? O Brasil tem uma baixa penetração de skincare versus outros países do mundo, e eu não estou porque é muito complicado, porque é muito caro, porque eu sei que eu preciso, mas principalmente o jovem, né? Eu sei que eu sei quais são os ativos do mercado, eu sei que eu tenho a dor de oleosidade, de olheira, a pele do brasileiro é diferente, uma série de coisas, mas eu não quero fazer isso com 10 produtos, eu nem sei o que comprar quando eu chego numa gôndola de farmácia. E aqui a gente foi lá e lançou o nosso antioxidante, que foi o nosso primeiro produto, então quase a nossa primeira feature aí que eu falo, né? Assim, quando a gente olha para o nosso negócio e está tentando fazer uma correlação, é um negócio bem diferente do que a gente vai ouvir aqui dos outros painelistas, né? E aí a gente também, ali, acho que foi o nosso segundo market fit, talvez, de falar, não, de fato, um produto co-criado, um produto que resolve as dores da maneira que a gente está ouvindo, faz sentido. A gente vendeu 5 mil unidades nas primeiras 10 horas, então a gente conseguiu, isso aqui faz sentido, e aí, claro, teve que ver a recorrência desse produto ao longo do tempo, para ter certeza que não era só o buzz de lançamento, e como a gente iria fazer a partir daí. Então foi tudo muito rápido, né, nesse caso, assim. Acho que foi até diferente das outras coisas que eu já fiz na vida e das minhas outras histórias, onde demorou muito mais essa atração, esse primeiro market fit, talvez porque a gente tenha feito um discovery maior aí e tenha ouvido muito mais, ou porque a dor era mais latente aqui, né? Acho que o segundo product market fit que esse a gente está ainda provando, né, mas provou já por algumas coisas, são as adjacências de outros produtos que poderiam, outras features, que poderiam completar essa jornada de skincare, né? Tudo bem, mas eu também preciso de um protetor solar, né? Mas qual é a dor? O que não tem no mercado, né? Por que a gente vai substituir algum protetor solar
que existe no mercado. Então, criando de novo, a gente fez um protetor solar que desaparece na pele negra, por exemplo, e não fica cinza com a autoproteção solar, e era uma coisa que a gente ouviu muito da comunidade, muita reclamação. Então, outro produto, por exemplo, que a gente conseguiu aí um Product Market Fit, porque a gente ouviu muito a dor. Tiveram outros produtos que a gente lançou que não tiveram Market Fit, então é importante falar isso, né? Não é que hoje a gente está com 25 produtos mais ou menos, já tiveram produtos que a gente não conseguiu provar o Market Fit, mesmo que a gente ouviu a comunidade, mas... Então, acho que teve um pouco o complemento para o mesmo nicho, para as mesmas pessoas que queriam simplicidade na rotina, eram jovens, queriam simplicidade na rotina, eram new to skincare, que complementa a rotina dessas pessoas. Não são muitos produtos, não são muitas features, né? Mas aí, a partir dali, a gente tem que passar para outros nichos, né? A gente tem que passar para outras personas dentro dessa jornada. E aí que a gente começa a olhar para algumas outras personas, por exemplo, uma beauty addicted, que adora skincare, já usa muito, já passou um pouco da fase, tá mais preocupado com linha fina, tá mais preocupado com outras coisas. Como é que a gente atende esse público, né? Ou alguma dor específica de acne, por exemplo, né? Como o último lançamento nosso de uma linha anti-acne como um todo, que a gente viu que era uma dor muito forte, ninguém estava atendendo para a pele do brasileiro, para a pele sensível e uma série de outras coisas aqui, né? Ou um anti-atrito, que é um produto único no mercado. Ouvindo tanto essa comunidade, a gente lançou um produto que é um produto para o atrito entre as coxas ou o atrito entre outras partes do corpo, e que esse produto, por exemplo, não existia, né? Então, acho que a gente foi provando. Cada produto nosso tem o processo todo do Market Fit, o Discovery, ir para o mercado, entender se tem recorrência e etc. Mas muitos deles a gente está testando novas personas também, né? E aí eu acho que a gente chega num outro que é o de canal, né? Então, existe aquele grupo de pessoas que prefere comprar seu produto de beleza na internet ou prefere comprar no nosso canal próprio, por exemplo, né? Pela conexão com a marca, pelo jeito que a gente entrega, pela experiência toda que uma DNVB traz, né? Uma experiência única. Mas tem gente que simplesmente quer comprar na farmácia, né? E a gente ouviu isso, a gente fez um tour inteiro pelo Brasil inteiro falando com todos os estados para ouvir todos os estados. E ouvir as pessoas e a relação delas com a pele, com produtos de beleza. E a gente ouviu ali, por exemplo, que elas preferiam comprar os produtos em farmácia porque era mais fácil, ela já estava fazendo a cesta dela, é mais perto da casa dela, a capilaridade de farmácia aqui no Brasil é muito melhor que a capilaridade que a gente tem de logística, né? Tem muito lugar aqui no Brasil que a pessoa tem que comprar o produto e ir buscar a 20 quilômetros da casa dela nos correios ou em alguma coisa como essa. E esse é o market fit que a gente está testando agora, né? O de canal. A gente entrou em 150 lojas, em 150 farmácias em São Paulo, agora expandiu, estamos com quase em 700. E, nesse caso, a gente está aí provando isso e tentando ver como que a gente se comporta num outro canal. Vem tendo bons resultados. E eu acho que o seguinte agora, esse a gente ainda não fez, mas vai fazer, é de outras categorias, né? Então, eu ainda estou em skincare, mas existem outras categorias que a gente vê que existem dores. Então, aí sim é um featurezão aí, né? Um negócio que você fala para ir para um outro lugar. Esse seria talvez o nosso sexto ou sétimo Product Market Fit para ser provado. Eu já falei eu já tive a história, como você falou, do business model, vamos falar assim. A gente falou de um produto e de um nicho de mercado. A gente falou de outros nichos, de outras personas, né? Falando de persona aqui. A gente falou de canal. E aí tem a adjacência, de fato, de categoria no nosso caso, né? A gente fala de skincare hoje, daqui a pouco eu posso falar de hair care, mas para essa mesma personas, né? Para essas mesmas personas que a gente já provou o Product Market Fit. Então, a nossa história, ela é um pouco dessa maneira, resumindo, começando, testando se, de fato, uma comunidade e cocriação, as pessoas queriam isso e queriam uma marca como a Salve antes de produto, depois canal, depois categorias. Essa é um pouco da nossa história. Fenomenal, Dani. Já Você volto. mudo antes. Fenomenal.
já volto aqui com mais perguntas que eu tenho anotado e várias que estão fazendo aqui para o seu. Marcelo, conta aí para a gente como é que foi primeiro o Product Market Fit e os seguintes. E qual que é o processo de gerar cada Product Market Fit? Beleza, vamos lá. Bom, como você falou, né? Cada founder tem um pouco de uma personalidade. A minha você atribui a mais produto, mas eu acho que na prática, cara, empreendedor que empreendedor, ele usa o que tiver na mão, né? Então, o que ele tem à mão, ele tem que usar. Eu tinha o produto, né? E tinha uma situação muito peculiar. Nós estamos no país com a maior complexidade da galáxia, tá? Sem sombra de dúvida, onde tudo é complicado, e 90% das pequenas empresas não usavam software de gestão. E você havia países como os Estados Unidos, onde tudo é extremamente mais simples, e lá tinha uma adoção acima de 70%. Você via, pô, então isso aqui é óbvio, porque a pergunta que a gente se fez por que essas milhões de empresas no Brasil não têm um software de gestão? E a resposta óbvia que vinha à cabeça era porque ninguém ainda fez algo que seja realmente simples, intuitivo, eficiente na nuvem, com custo adequado para esse pessoal. Então, a gente fez o produto muito em cima de achar o market fit por aí, entendendo que essa era uma grande dor reprimida no mercado, que bastava ter um produto realmente adequado para esse nicho, que resolvesse o problema, encapsulasse a complexidade da região, você ia pôr no mercado, ia ser um grande sucesso. Então, a gente fez o produto, fizemos um produto muito sólido desde o dia zero, porque a gente tem a sorte de vir de uma jornada anterior na mesma linha, ou seja, eu já trabalhava com RP antes disso daí, eu e o meu co-founder, e a gente usou essa experiência para criar um produto tão bacana, mas tão bacana, que logo que a gente lançou foi um negócio extraordinário. Foi incrível o que aconteceu, eu falo, ninguém acredita, mas eu juro que é verdade. Nós não ficamos bilionários do dia para a noite. E por quê? Porque esse papo de que as empresas só não tinham software porque ainda ninguém tinha feito algo que fosse simples, intuitivo, eficiente na nuvem, era mentira, né? Então, já de cara, a gente viu que não, a pequena empresa não está procurando uma solução. Na verdade, ela não está nem aí para a gestão. Eu tenho que conscientizar ela da necessidade e mostrar o problema que ela tem. Ela não sabe que ela precisa da gente. E esse problema meio que perdura até hoje, né? Então, a nossa primeira tentativa, a gente tinha certeza que o produto é gênero de primeira necessidade para qualquer empresa. Isso a gente continua tendo certeza até hoje, porque é algo mundial, né? É impossível você falar que num país com esse nível de complexidade você vai usar emissor gratuito de nota e papel e caneta ou planilha para controlar as coisas, né? Então, isso é uma certeza. Agora, como chegar nesse cliente, né? Porque o market fit é um conjunto, como você falou, né? Você tem que ter um canal para chegar lá, um pricing para chegar lá. E a nossa primeira tentativa foi um fracasso, tá? A nossa segunda tentativa, ela veio através de parcerias com escritórios de contabilidade. A gente foi detectar alguém que tinha um interesse comum, tá? O contador, qual é o problema número 1 que ele tem? É desorganização do cliente. Pô, se a gente organizar o cliente, talvez a vida do contador melhore. Pô, então, você tem um aliado com um interesse comum. E aí foi a nossa segunda grande ideia, porque a gente foi capaz de medir que quando o cliente do contador está usando o nosso software, todo dado financeiro e fiscal fica integrado, trabalhando lá em tempo real com ele, pô, o custo do contador para atender aquele cliente cai 80%. Então, a nossa segunda tentativa seguiu esse racional. Espera aí, cara, qual negócio no mundo eu melhoro a vida do cliente, melhoro a vida da minha empresa e abro 80% de margem? Absolutamente nenhum. Você põe on the top disso, ou dá uma comissão, que na época era de 50% da mensalidade que a gente oferecia para o contador, e o nosso grande plano era, vamos transformar 70 mil escritórios de contabilidade no país em 70 mil revendas do nosso software. E colocamos no ar essa segunda tentativa, né? E foi um fracasso total, tá?
Por quê? Porque, e aí é um pouco contra-intuitivo, você fala, pera um pouco, o cara vai abrir 80% de margem, vai melhorar, vai ganhar uma comissão, o cara vai ficar louco para pôr o seu software no mercado, nos clientes dele, né? E aí a gente descobre que, puta, na prática não é bem assim, né? O contador, ele não sabe vender nem contabilidade, quanto mais você vai saber vender software. E tanto que hoje a gente ensina o contador a como vender o business dele. Nós temos treinamentos, cursos na Almi Academy para ajudar ele a vender o business dele. E então é interessante como você descobre as coisas ali meio que na tentativa e erro, né? Até a gente chegar num modelo onde o contador é só o gerador de lead. Eu acho que um dos grandes desafios de qualquer um que quer achar o product market fit para a sua empresa, para a sua startup, é lidar com os falsos positivos, tá? Acho que esse é um dilema gigantesco, porque, por exemplo, quando a gente tentou transformar o contador numa revenda do software, cara, tinham 2 escritórios de contabilidade que saíram vendendo que nem louco. A gente olhou esses 2 e falou assim, pô, se esses caras estão vendendo o que eles estão, os outros 69.998 vão me deixar bilionário. Não vão, são só aqueles 2 mesmo, eles são outliers, eles são fora da curva, eles são o começo lá da curva de Bell, dos inovadores, do Geoffrey Moore, que é uma das referências que vocês citam nesse material de Product Market Fit, né, o Crossing the Chasm, do Geoffrey Moore. Esses caras, eles são totalmente fora da curva, né? Então é muito fácil de você ser confundido por outlier. Você fala, pô, achei o Product Market Fit, achei o canal, o produto, o pricing point, e quando você tenta escalar isso daí, não dá nada certo. Tá? E a gente meio que passou por isso. Ainda bem que a gente não pôs muito dinheiro na coisa, né? Eu já ouvi uma vez o Jacob van der Koge falando que quando você está procurando market fit, é como você está fazendo furos no chão procurando petróleo. Né? Aí, de repente, você encontra petróleo. Só que você não sabe se você achou um balãozinho de petróleo ou uma grande reserva. Tá? E até você começar a bombear. Aí você pega todo o dinheiro do investidor, constrói uma torre, uma refinaria do lado, tudo assim, e sai 2 litros de petróleo daquilo. Né? Esse é outro grande risco, né, de achar o Product Market Fit. A gente finalmente encontrou pela primeira vez quando a gente falou, contador, você fica sendo contador e aí eu vou simplesmente trabalhar as indicações que você me dá. Você é um gerador de lead, eu vou lá no seu cliente e eu vendo para ele. Né? Aí a coisa começou a dar certo. Né? Só que vem à tona, eu acho que um outro detalhe da composição do Product Market Fit, que é o pricing. A gente regulava o nosso preço em função ali, era no topo do que o mercado cobrava. A gente era o mais caro por uns R$10 de diferença, era R$79 na época, né, por mês. E isso daí era regulado em função do que a gente via na competição online. E, de repente, quando a gente estava trabalhando com contador, nós percebemos que o cliente sendo atingido através da indicação do contador era um cliente que não estava procurando, não está sujeito, não está comparando essa solução com outras. Então, basicamente, a gente triplicou o nosso ticket, fizemos uma experiência, vamos triplicar o ticket e ver se muda alguma coisa. Pô, não muda nada. Tá? Então, o canal também determina o pricing. Essa é outra coisa interessante. Às vezes, quando você usa um canal de venda diferente, o pricing que você pode chegar é diferente, porque aquele cliente, por não estar procurando e por nem conhecer a categoria, ele não está comparando você com ninguém, ele vai comparar você com o benefício e a economia que você traz no business dele, que é imensa, mesmo cobrando 3 vezes o valor. Né? Então, esses acho que foram os primeiros passos. É óbvio, né? Quando você chega numa certa escala, você tem que começar a desenvolver outros canais também para gerar demanda. Porque todos os canais eles chegam num certo platô. Eu diria que a gente ainda está longe de chegar no platô do que o contador tem a oferecer como parceiro, mas nós já prudentemente começamos alguns outros canais de aquisição baseado em PLG, em serviços financeiros, que são algumas adjacências
que ainda estão sendo trabalhadas. Não dá nem para falar que a gente já encontrou de verdade o Product Market Fit dessas adjacências, mas eu acho que, em resumo, um pouco essa história. Um único detalhe, pelo menos no nosso business, eu sou muito cético com relação a ouvir o cliente, a pesquisa, tá? Sou muito, muito cético. Eu estou cansado no meu business de ouvir cara falar assim, ó, cara, seu software é perfeito para mim, eu não compro porque naquele relatório não tem aquela coluna, então o software não vale de nada para mim. Aí depois de uma semana você volta, agora já tem aquela coluna naquele relatório, vamos fechar? Ele, não, pera, veja bem, eu tenho que falar ainda com o meu sócio, ou seja, não era nada daquilo. Tá? Então, o que a gente percebeu é que todos os motivos que normalmente o cliente fala, por que ele compra ou por que ele não compra de você, são mentira. Tá? E o trabalho de descoberta, ele acaba sendo muito mais na intuição e na tentativa e no conhecimento de mercado do empreendedor do que necessariamente do que o cliente está articulando como motivo para o que sim ou por que não, tá? Bem legal. Já volto com várias perguntas que eu tenho e a galera está colocando aqui também. Mas antes, vamos lá. Pedro, o Dani achou o Product Market Fit no B2C, o Marcelo achou no B2B e você teve que achar no B2B2B. Como é que achar Product Market Fit em dois lados ao mesmo tempo? Boa, maravilha. Bom, primeiro, prazerzão estar aqui com vocês. Inclusive, me conforta bastante ouvir que seu Lombardo também teve tanta decepção assim antes de encontrar o Product Market Fit dele, e a gente também não está sozinho, né? Então, acaba servindo como sessão de terapia também, no mínimo. Mas, bom, do nosso lado, eu acho que o que ajudou muito nesse sentido, Edson, foi o fato da gente ter tido uma abordagem muito analítica antes mesmo de saber qual que era a empresa que a gente ia construir, né? Então, antes da gente começar a Caiena, eu, o Gabriel e o Ray, a gente se escolheu como sócios e aí então a gente passou a olhar o que a gente faria juntos, né? Então a gente tinha ali alguns pilares que a gente gostaria que a empresa tivesse, então a gente queria já focar no B2B, que era onde a gente tinha mais experiência, que fosse um modelo de negócios ganha-ganha, no mercado grande, fragmentado, etc. E com base nisso a gente olhou aqui para várias teses em vários modelos de negócios diferentes, vários setores da indústria diferentes. E quando a gente chegou no food service, a gente foi confirmando, né, tudo isso que a gente queria aqui. Então, de fato, existia um mercado muito grande, totalmente underserved em termos de novas tecnologias, etc. E onde a gente percebeu que, pela característica de ser um mercado muito fragmentado, tanto na ponta da oferta quanto da demanda, o modelo de marketplace encaixaria bem, né? Então, para quem não conhece a Caiena basicamente é um marketplace B2B que conecta em uma ponta restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis e dark kitchens, e na outra ponta os seus fornecedores de insumos, né? Seja a própria indústria, que entrega para eles, ou os distribuidores de alimentos e bebidas. Então, uma coisa que facilitou foi o fato da gente ter confirmado várias coisas antes da gente ter, de fato, engajado ali, ter investidor e ter muito menos um produto, nem nada desse tipo. Então, a gente foi muito, muito, muito estudioso e analítico e frio quando a gente estava estudando a tese que a gente ia investir tempo. E quando a gente tinha muita convicção da tese, do tamanho do problema, né, e que daria para a gente construir um negócio relevante nesse espaço, aí sim a gente empregou tempo, contratou pessoas e foi atrás de investimento e assim por diante. Então, o próprio fato da gente ter, por exemplo, como um pilar, o fato da gente querer ter um modelo de negócios ganha-ganha, né? E o que eu digo por isso é a Caiena ser remunerada como um percentual da receita adicional que a gente gera para o cliente ou do custo que a gente evita para ele. É o tipo de coisa que te fecha muitas portas, né? Porque existem vários tipos de produto onde você é remunerado independente se o cliente está ou não usando o seu produto, né? Você pode fechar uma licença da Vivo ou da NET e nunca ligar a TV e você vai continuar gerando uma receita. Não era o que a gente queria fazer e isso, de fato, fechou muitas portas para a gente, até hoje fecha, mas o interessante é que aquelas que ficam abertas ficam escancaradas, né? Porque a gente já tem um interesse muito alinhado com aquele tipo de cliente. Então, esse estudo de mercado e de modelo de negócio, etc., foi um negócio que a gente foi muito chato no começo, antes de começar a empresa, e que, de fato, depois ajudou muito a gente.
Quando a gente entendeu que no food service existia uma dor muito grande para ser resolvida, que toda a tecnologia que estava sendo empregada no B2C ou no B2B2C, né, pelo iFood, Rappi, Uber Eats, próprio Stone, meio de pagamentos, etc., não estava chegando no B2B, e existem N motivos para que isso aconteça de fato antes no B2C, a gente falou, pô, é um mercado grande, fragmentado, offline, existe uma dor muito relevante para a gente resolver aqui. E aí a gente entendeu que basicamente os problemas aqui eram que existia uma falta de transparências muito grande nesse processo de compra e venda de insumos. Esse era um primeiro pain point aqui que a gente identificou. O segundo é que existia uma volatilidade de preços enorme, né, entre produtos. Então, você pega um produto como açúcar União, né, uma commodity, da mesma marca, no mesmo dia, em diferentes fornecedores, e você tem variações de preço de 50%, 60%, 70%. Né? O que, de novo, é consequência do fato do Brasil ser um grande exportador de comida, com um efeito super volátil e do mercado ser pouquíssimo transparente. Né? E, por último, a gente identificou uma falta de crédito, que essa aqui não é a especificidade do food service, né? De todo o SMB brasileiro, talvez, mas com a gente não era diferente. E aí, então, a gente decidiu seguir com o modelo de negócios de marketplace, onde a gente tivesse, mais do que um marketplace, né, por padrão, mais uma abordagem asset light, né, sem envolver logística, galpão, essas coisas, que, curiosamente, era por onde as empresas que estavam surgindo nesse espaço estavam indo, mas muito essa decisão nossa de seguir com o modelo asset light, né, então a gente não faz a logística, não tem caminhão, não tem galpão, essas coisas, é o modelo dropshipping, porque a nossa leitura era de que no mercado não faltava caminhão, não falta galpão, não falta estoque, não falta demanda nem oferta. O que falta é tecnologia, né, e meios mais eficientes para essas duas pontas se comunicarem. Então, foi muito com base em análise mesmo, estudo e empatia ali, né, com o usuário, etc., para definir aqui qual que seria a tese que a gente ia defender e qual que era o modelo de negócio que a gente ia aplicar aqui dentro. E aí, com isso, a gente se voltou, então, para o produto. Né? A gente falou, pô, então, vamos resolver esse problema aqui de compra e venda de insumos. Para isso, a gente vai ter um marketplace, etc., onde a gente vai conectar essas duas pontas. Mas antes da gente ter algum cliente, a gente não vai ter fornecedores, porque não tem fornecedor que vai querer vender para cliente nenhum. E antes da gente ter fornecedores, a gente não vai ter cliente, porque a gente não vai ter o que vender, né? E aí, para quebrar esse dilema aqui do ovo e da galinha, a gente falou, pô, então vamos ter uma solução de estoque, de gerenciamento de estoque para restaurantes, onde a gente vai ajudar eles ali a ficar medindo, né, o nível crítico de cada um dos itens, e quando esse item passar desse nível crítico, a gente vai mandar uma notificação para ele e falar assim, ó, você precisa comprar arroz e, by the way, o melhor arroz para você comprar nessa mesma marca aqui é com esse fornecedor. E a gente, né, desenvolveu esse produto, que hoje em dia não existe pelo motivo de que foi um fracasso também. Né? Então, a gente foi até o restaurante para oferecer esse produto para eles, e eles falaram, cara, vem cá ver o meu estoque. Ele me levou lá e a gente abriu o meu estoque, é um armário aqui de 2 portas, minúsculo, com um freezer do lado. Por quê? Porque eu não tenho crédito, não tenho dinheiro para comprar, não tenho capital de giro, não tenho como financiar uma compra de um estoque gigante. Então, eu uso aqui o estoque de 3 dias, de 4, 5 dias no máximo, porque é o que eu consigo ter capital de giro para rodar. Então, tem que ser ultra eficiente aqui. Então, não vejo valor nenhum de vocês me fornecerem esse gestor de estoque aí, porque eu abro aqui o armário e eu sei já o que eu preciso comprar. Mas esse outro módulo aí que vocês falaram de compra e venda, esse sim me interessa. E aí o grande mérito aqui nosso foi de, em 2 semanas, desligar o módulo de estoque, agradecer, porque agora a gente só tinha uma coisa para focar, e a gente focou, então, no marketplace, né, na compra e venda de insumos. E aí, enfim, depois de vários percalços aqui, né, da construção dessa demanda junto com essa oferta, a gente conseguiu chegar num produto que faz bastante sentido, com essa mentalidade do asset light. A gente tem um algoritmo de alocação que entrega para o restaurante a informação de qual que é a combinação de fornecedores que ele deve ter para aquela compra específica que ele está fazendo naquele dia, considerando os pedidos mínimos de cada fornecedor, o prazo de entrega, forma de pagamento, preferências de marca, etc. E esse é um produto que hoje a gente, depois de muito ajuste, tanto na persona quanto nas features, a gente tem uma retenção de usuário de 98%, o que para um marketplace
transacional, né, onde o cliente não tem nenhum vínculo. A gente, se ele quiser não comprar no mês seguinte, ele simplesmente não compra. Então, mês a mês, 98% dos clientes que compram no mês seguinte. E esses 98% que ficam, né, eles mais do que compensam esses dois que saíram em termos de GMV. Né? Então, a retenção de GMV é até acima de 100%, o que é motivo de bastante orgulho aqui para a gente. E aí, provado esse market fit, aí sim a gente foi explorar uma segunda adjacência nossa aqui, que era aquele terceiro ponto que eu mencionei de dor, que era o capital de giro, né? O crédito e o pagamento. E a gente decidiu atacar essa adjacência e não nenhuma outra, simplesmente porque a gente percebeu que os nossos clientes que tinham crédito não eram a maioria, mas eram aqueles que compravam quase 40% a mais do que aqueles que não tinham. Né? Então, o crédito era, de fato, um fator determinante para aumentar o ticket médio, frequência de compras e tudo isso. Então, a gente se voltou aí para esse problema e abriu um novo campo de pesquisa aqui para encontrar esse novo Product Market Fit para esse produto financeiro, que é o Caiena Pay, que hoje já está rodando aí para uma boa parte da base de clientes da Caiena, onde a gente consegue oferecer para eles aqui um limite de crédito, assim, pelo menos 2 vezes maior do que o que eles teriam na indústria, com um prazo de pagamento também superior. E para o fornecedor, a gente basicamente consegue acabar com a inadimplência dele. Né? Então, a gente pega um distribuidor de alimentos que no fim do dia é um operador logístico, né, que conhece muito bem de frota, de caminhão, de gestão de estoque, etc., mas não conhece, não é uma fintech, não é um banco. Então, tudo que ele quer é tirar isso da frente. Né? Ele só tem uma operação de crédito ali porque ele precisa ter, senão ele não vende. Mas ele faz isso da forma mais ineficiente possível. Então, a gente tira esse fardo dele e garante aqui uma inadimplência zero e traz para a Caiena esse trabalho de analisar o crédito e gerir essa carteira de crédito depois. Então, de fato, para a gente sempre tem que é uma mãe de 2 filhos, né? A gente tem que pensar sempre nas 2 pontas aqui. Então, quando a gente vai lançar o Caiena Pay, a gente tem que falar, beleza, qual que é a proposta de valor para o restaurante? Ele vai comprar mais porque ele tem mais limite e mais prazo. Mas se o fornecedor não tiver seus interesses também considerados aqui, grandes chances disso não dar certo. Né? Então, de fato, é um negócio que a gente tem que olhar sempre para 2 lados que muitas vezes não tem interesses convergentes, pelo contrário. Né? Mas a gente sempre tem a abordagem de tirar ineficiências dessa relação, porque a relação já existe sem a Caiena. Então, para a gente se envolver nisso, a gente tem que promover alguma coisa de bom. Né? Não adianta a gente só entrar ali no meio e cobrar uma taxa de alguém, porque não vai rolar. Então, a gente tem que entender muito bem essas 2 pontas, identificar essas ineficiências, solucioná-las e oferecê-las como serviço. Então, esse é se você olhar para todo o roadmap de produtos da Caiena, ele se resume nisso. Né? Olhar toda a cadeia de valor nas 2 pontas, identificar as maiores ineficiências e ver como a gente consegue resolver, tirar da frente deles isso e oferecer como serviço. E é isso que a gente fez com o Marketplace, é isso que a gente está fazendo agora com o Caiena Pay, e uma vez que a gente estiver confortável, encontrado o Product Market Fit disso, a gente vai fazer isso com outras coisas. Super legal, Pedro. Queria talvez fazer aqui uma pergunta com dois vieses para cada um de vocês responderem individualmente em relação ao Product Market Fit, começando aqui de novo pelo Dani. Dani, se você pudesse comentar se é possível ter foco, o que é foco para você, né? Ou seja, se é só coisa de investidor doido que fala que tem que ter foco. Na realidade, na prática, até onde dá para focar do ponto de vista de ICP, de fonte de geração de lead, de canal, e como que você linka Product Market Fit com fundraising, né? Ou seja, timing de uma coisa versus outra. Se puder endereçar essas 2 perguntas e depois pedir para o Marcelo Pedro falar disso também, seria legal para a gente empacotar aqui a informação. Legal. Acho que, primeiro, além de ser possível ter foco, acho que é necessário, né? Acho que todas as vezes na história que eu olhei e falei, putz, a gente está passando por uma crise dentro da empresa, eu sempre voltei e identifiquei isso com falta de foco. Eu acho que é muito difícil você estar testando. Você tem algumas pequenas hipóteses, né? Então você pode estar testando
várias coisas no botão da página, num pequeno feature, aumentar a conversão, mas é difícil você testar uma nova persona, um novo canal, uma nova categoria ao mesmo tempo. Acho muito difícil, se não impossível. Então, a gente passou por isso muitas vezes. Acho que, inclusive, passamos agora, assim, e aqui é quando você não consegue fazer nada nota 10, né? É quando você consegue fazer muitas iniciativas nota 5. Então você olha e fala, nossa, todos os testes deram errado. Mas aí você vai voltar aos testes e fala, os testes deram errado porque talvez a gente não conseguiu fazer direito e não estava com os A-players focados naquele teste que a gente tinha uma hipótese principal, né? Então, sobre foco, mais do que possível, acho que ele é necessário. É difícil você... E eu vou linkar também foco a fundraising, que normalmente quando você vende uma rodada, você fala, agora todas as nossas hipóteses, a gente tem agora dinheiro para testar tudo. Mas não é sobre dinheiro, né? Assim, a gente sabe. É sobre foco, mais uma vez. Então, eu acho que tem uma correlação muito grande a, depois de uma rodada, você desfocar. É incrível para mim como isso tem uma correlação muito grande. E é difícil desse aprendizado ser internalizado, né? Por mais que você já passou por isso na Série A, você passa de novo na Série B, você passa de novo na próxima empresa. É uma coisa assim que porra, é difícil internalizar o conhecimento, né? Uma coisa, mas acho que fica... E aí, acho que a sua segunda pergunta é sobre testar um novo market fit Eu acho que tem dois tipos de... Eu acho que normalmente numa rodada, você primeiro já provou alguma coisa e esse é dinheiro de growth, né? E de growth no sentido de botar mais gasolina em alguma coisa que já está funcionando. Então, tem um pedaço do dinheiro que normalmente é para isso e acho que deveria ser a maior parte, talvez. E o segundo é o dinheiro para teste. É como em mídia ou qualquer outra coisa, né? Você pega lá o seu 100% do budget, você vai estar 80% alocando nos canais que estão dando certo e 20% você tem que estar testando para descobrir um novo canal que vai funcionar ali. A partir do momento que você viu que tem petróleo, como disse ali o Lombardo, né? Você fala, opa, pera um pouquinho, para explorar esse petróleo aqui eu preciso construir a refinaria, eu preciso construir alguma outra coisa. E aí, de fato, você vai captar mais dinheiro para isso, se necessário, né? Porque, a princípio, se você pensar bem, quando você acha um primeiro market fit, se a empresa fosse, se é suficiente aquilo, você deveria ter um modelo já sustentável só ali, né? Então, você não precisaria de diversas rodadas. Ele deveria ser sustentável, já que ele é tão bom, né? Já que o CAC do seu lifetime value é 7, né? Então, tá ali, mas normalmente ele chega num teto e você precisa procurar um outro lugar. Então, eu acho que sim, tem uma correlação grande com isso, com certeza. Legal. Bom, olha, cara, a questão do foco é absolutamente fundamental, dependendo, acho que, do estágio que você está, sabe? Então, o fato é que você querer fazer muita coisa diferente enquanto você não tem musculatura é basicamente impossível. Tá? Eu posso dar como exemplo da gente mesmo, tá? Existe aí no mercado, não sei se vocês conhecem, tem um investidor que fez um investimento bem early lá na OMI, né? E no mesmo bet ele investiu em acho que mais 2 empresas, tá? E a OMI é a única que chegou lá, tá? A grande diferença entre a OMI e essas 2 empresas era o quê? Cara, a gente vende ERP para pequena empresa em parceria com o contador, ponto. As outras queriam vender o produto X delas para pequenas, médias e grandes empresas através da internet, de parceiros, de inside sales e de field sales. Né? E você fazer tudo isso quando você é uma pequena startup de 15 pessoas, a única certeza que você tem é que você vai fazer todas as iniciativas mal feitas. Né? Então, você tem que passar por um momento muito difícil de dar um all-in em alguma. Né? Esse foi um dos momentos mais difíceis da história
da gente quando a gente teve que dar o all-in em uma, porque você tem um outro método que também está funcionando mais ou menos, né? E você quer acrescentar, eu quero fazer mais coisas, e a grande probabilidade é que você vai fazer mais uma série de coisas mal feitas, nenhuma delas bem feita no final, e o negócio que era super promissor, de repente vai afundar, tá? E você vai virar mais uma startup vendida por R$1 para alguém, tá? Então, o foco é essencial para isso nesse estágio. Eu acho que quando você está num estágio posterior, né, num estágio onde você já tem uma receita maior, você tem uma capacidade de captação de investimento maior, tá? E principalmente tem uma estrutura de gestão mais bem organizada para executar o business as usual, aí eu acho que inverte. E por isso que chega no segundo ponto de coincidir com as rodadas do investimento. Acho que conforme o jeito que você encarar isso, pode ser visto até como o contrário do que o Daniel falou. Na rodada de investimento é onde você tem que expandir esses canais, porque se você cria 2, 3 novos projetos de adjacências ou de go-to-market no momento que você tem caixa e você tem uma estrutura, você já está numa etapa onde você tem um management team que cuida e vai ter certeza que o crescimento do business as usual acontecer. E você consegue pôr em paralelo, sem interferir com esse management team, mas 2, 3 hipóteses aqui sendo testadas, de repente, se uma delas dá certo, você multiplica por 3 o seu negócio. Sabe? Então, são apostas que eu acho que super valem a pena você fazer quando você tem grana, quando você tem caixa. Por isso que rodadas são momentos, eu acho que, na verdade, são muito bons para você fazer esse teste. E como fazer isso sem perder o foco? Cara, você tem que fazer isso não quando você faz qualquer rodada, quando você faz, de repente, uma série A. De repente, isso é numa série B, numa série C, você já começa a ter uma estrutura organizacional onde esse design operacional vai fazer o negócio andar sem perder o foco, vai fazer o business as usual crescer, porém, você vai poder ter capacidade de testar outras hipóteses, cara, que se uma delas der certo, você vai ter um grande sucesso, você pode matar as outras 2 com total tranquilidade, que mega valeu a pena do ponto de vista de alocação de capital, né? No fim, o gestor da empresa, ele nada mais é do que um alocador de capital, né? Essa é a frase que o Zé Ricardo adora, né? Você é um mero alocador de capital e você tem que priorizar suas melhores apostas em cada estágio, tá? Então, eu vejo dessa forma, não vejo necessariamente como uma dispersão de foco se você levar em consideração o momento em que você vai fazer, né? Um que é muito conhecido no mercado é o próprio case da RD, né? A RD só foi investir em canais, só foi procurar o segundo modelo de venda quando eles estavam em 50 milhões de ARR, né? Então, é algo a se considerar quando você está no começo. Provavelmente, se você abrir 2, 3 frentes, você vai fazer mal feita todas elas e não vai chegar em lugar nenhum com nenhuma. Boa. Só algumas coisas aqui que não poderia concordar mais aí com o Lombardo, apesar de não ter chegado lá ainda estamos super focados aqui no que a gente precisa entregar, mas eu concordo totalmente com esse ponto de que alguma dispersão em algum nível é saudável, né? E eu acho que isso também do foco tem muito a ver com esse trabalho de casa que a gente tem que fazer antes de avaliar o tamanho da oportunidade, né? Porque se a oportunidade não é grande o suficiente, você vai se forçar necessariamente a ficar tentando outras coisas, né? Você vai tentar uma estratégia de canais, não vai dar certo, você vai fazer outra, vai dar mais ou menos, aí você vai fazer outra. Só que nada justifica um foco absoluto, né? Se o mercado não é muito grande, se a oportunidade não é muito grande. Então, acho que talvez aqui na minha experiência com a Caeno, uma coisa que ajudou é que a gente tem 1.300.000 restaurantes no Brasil que tem basicamente o mesmo problema, né? E aí a forma da gente abordar eles, ela vai mudar e vai ser diferente, porque a forma que você aborda um restaurante estrela Michelin não é igual a do restaurante que está dentro da Igreja Universal, mas eles têm o mesmo problema no fim do dia, e é um problema relevante, né? Uma outra coisa aqui que eu acho que é interessante pontuar é que, principalmente no começo da vida
da empresa, é natural que você tenha situações que são exógenas, né, que não tem nada a ver com o dia a dia ali, alguma decisão errada que você tomou, que podem mudar da noite para o dia o cenário. Então, a pandemia, por exemplo, foi isso para a gente. Então, a gente tinha já captado uma primeira rodada e a gente estava indo, crescendo bem, né, dobrando a empresa a cada 2 meses, crescendo num ritmo bom, mas chegou a pandemia e, literalmente, de uma semana para outra, a gente perdeu 70% da receita, do GMV, de tudo que a gente tinha, porque os restaurantes simplesmente fecharam por um decreto do governo. Então, se a gente tivesse foco só, olhasse para baixo e falasse, vamos fazer o que a gente já faz melhor ainda, não ia dar certo, né? Então, a gente se viu forçado a tentar outras coisas para se adaptar àquele novo cenário, que acabou sendo muito positivo, porque as pessoas tiveram que adotar ferramentas mais tecnológicas para conseguir repor o seu estoque de insumos, e aí a Caena ficou, né, em evidência, a gente conseguiu se posicionar como essa solução. E eu acho que nesse ponto aqui, nesse comecinho de empresa, onde essas situações são mais comuns de acontecerem, a interdisciplinaridade do time para a gente foi muito importante. Porque se a gente tivesse um time de especialistas, né, pessoas que sabem fazer muito bem aquilo ali, a gente ia fazer mais do mesmo e a gente ia afundar mais ainda o barco, né? Então, o fato da gente ter, né, na época e ainda hoje, um time interdisciplinar aqui e que consegue se adaptar rápido, foi fator determinante, sem dúvida alguma, para a gente conseguir responder rápido, tanto a nível de produto quanto a nível de estratégia de go-to-market, para conseguir passar por essa dificuldade aqui, que foi, no caso da gente aqui, a pandemia, que imagino que seja para a maioria de nós, né? E o link que eu faço com a parte de fundraising aqui, a gente teve, a priori, 2 principais rodadas, né? Uma rodada seed, depois teve um pre-series A ali no meio do caminho e depois um series A. E para a gente, pelo menos, essas 2 rodadas, né, basicamente o seed e o series A, elas tiveram temas totalmente diferentes. Então, quando a gente estava falando do seed, a gente estava falando de um dinheiro para provar product market fit e go to market, né? Então, esse era o objetivo de uso daquele dinheiro. A gente já tinha a empresa há uns 6 meses, a gente tinha aqui algumas hipóteses, tinha alguma atração, e a gente falou, ó, vamos levantar essa grana aqui para encontrar essas 2 coisas. E a gente encontrou, a gente teve esses números de retenção que eu comentei, etc. E aí o tema da segunda rodada foi justamente algo que a gente testou no finalzinho dessa última. Então, a gente já tinha o marketplace da Caena rodando com números de retenção bons, um NPS legal, e aí a gente testou a tese do Caena Pay, e isso teve uma atração interessante, e esse foi meio que o tema da nossa última rodada. Então, nesse sentido, eu acho que existe um link óbvio, assim, óbvio que depois a gente vai fazer um Series B, ele vai ser o growth de tudo isso que a gente já tem, mas eu concordo que a gente sempre vai ter ali, no fim do dia, uma parte do time testando essas hipóteses aqui, que no final do dia vão ser a tese de uma rodada futura. Seja uma tese de exploração de uma outra avenida de crescimento dentro daquele mesmo produto, seja uma tese de um produto adjacente. E aí, para finalizar, assim, quando a gente olha para produtos adjacentes aqui, a gente sempre prioriza, né, aqueles que têm, obviamente, uma sinergia maior com aquilo que a gente já tem. Então, na nossa visão, o marketplace da Caena, ele é a maior avenida de distribuição dos nossos outros produtos, né? Então, a gente acaba priorizando depois aqueles produtos que têm uma sinergia grande com o que a gente já está construindo, que é uma dor daquele cliente que já é o nosso, né? Então, isso é um negócio que funciona muito bem, porque parte do caminho já está, a relação já existe, né? Então, parte do caminho a gente corta, porque a gente consegue ter mais confiança de que aquela dor de fato é relevante, e no fim do dia um produto retroalimenta o outro, né? Porque no nosso caso aqui, quando o Caena Pay, ele retroalimenta o marketplace, porque quem tem mais crédito compra mais, e quem compra mais tem mais crédito, porque a gente tem mais histórico de compras, mais informação, e a gente consegue ter mais confiança em aumentar o limite de crédito dele. Então, quando a gente olha para produtos adjacentes e essas hipóteses que a gente vai testando, que podem ser os motes das próximas rodadas, a gente sempre vai priorizar, né, aqueles produtos que têm sinergia com o nosso core business e que são dores daqueles clientes que já são os nossos, porque isso facilita muito o product market fit depois, né?
Espetacular, Pedro. Queria agradecer vocês três por estarem compartilhando tanta história de batalha, tanta história de guerra, tanta cicatriz. Acho que foi essa justamente a intenção do guia aí, de coletar o máximo de informação possível para que a gente pudesse contribuir não só para quem está começando, mas principalmente vocês aí no meio da batalha na jornada. Então, o que vocês precisarem da gente, do guia aí para ajudar os times aí nos próximos Product Market Fits, contem com a gente. E a galera com quem a gente ainda não teve a oportunidade de investir, pode escrever para o Gui no LinkedIn. Ele responde as suas dúvidas sobre o Product Market Fit, tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Gui, parabéns aí pelo projeto. Foi aí um esforço hercúleo de juntar tanta informação legal, e a gente espera atualizar esse material ao longo do tempo para ter sempre coisa fresca, coisa boa para ajudar vocês. Obrigado, Edson. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Gui. Edson. Dani. Parabéns. Obrigado, Valeu, gente. Gui. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Ah, Tchau, obrigado.